Olá, bom dia. Quero refletir nessa manhã algo que Deus colocou no meu coração, relacionado ao livro de Atos dos Apóstolos, e voltado para as pessoas que não têm entendido o Evangelho como ele é, não têm compreendido, têm lido e não têm entendido. Eu quero gerar essa reflexão para você entender melhor a palavra de Deus, para você compreender melhor a palavra de Deus. A Bíblia no Evangelho, no livro de Atos, ela retrata três fatos, três narrativas de histórias diferentes, mas que serve muito bem para mostrar para a gente como essa realidade ela é tão presente, né, desde a antiguidade. Ela é bem presente no meio da sociedade, no meio da humanidade. Então, existem alguns ingredientes que podem facilitar para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Veja bem, depois você leia com atenção aí o capítulo 7, 8 e 9 de Atos dos Apóstolos, que você vai ter, o Espírito Santo vai falar com você. Fica tranquilo que dessa vez você vai ganhar melhor, você vai ter melhor entendimento da palavra de Deus. Veja bem, Estevão era um homem de Deus. Começa contando aqui uma história desse homem chamado Estevão. Era um discípulo de Jesus, um homem que aceitou o evangelho no seu coração, era um pregador do evangelho, um homem de uma ousadia, de uma palavra, de uma sabedoria incomum. Mas observa que a reação de um público quando ouviu este homem falar da palavra de Deus, falar do evangelho. No versículo 54 do capítulo 7 diz assim: Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. Essa foi a última palavra de Estevão para essa multidão. Ou 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha só a reação, como as pessoas aceitaram ou receberam a mensagem do evangelho. Mas ele, versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha o que ocorre no versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha a falta de entendimento desse povo, que a reação deles quando ouve o evangelho é de gerar uma revolta dentro delas, a ponto de se arremeterem contra o homem de Deus, um homem que a Bíblia aqui narra que estava cheio do Espírito Santo, vendo a glória de Deus, testemunhando do amor de Deus, e o povo pega ele, leva ele para a porta da cidade, apedreja ele até a morte. No capítulo 8, tem uma narrativa também que mostra a realidade que ocorreu sobre a vida de um eunuco, de um homem que vinha de Jerusalém em uma carruagem e que ele estava lendo a palavra de Deus e não estava entendendo. E eu vou ler aqui esta parte onde ele tem um encontro com outro discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus que é enviado até ele, que é Filipe. E vou ler aqui para você entender melhor. Diz: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Quer dizer, Filipe chega próximo àquele homem, que era um homem que vinha do lugar de adoração, que vinha de Jerusalém. Era o lugar onde o povo buscava a Deus. Mas ele não estava entendendo. Ele estava lendo a Bíblia e ele, quando terminava de ler a Bíblia, ele não compreendia na essência o que estava escrito nela. E Filipe, cheio do Espírito Santo, se aproxima e pergunta: Você está entendendo o que você está lendo? Eu faço essa pergunta para você também, querido, querida, aí de casa. Você tem entendido o que você tem lido na Bíblia? Você tem tido dificuldade para entender? Qual tem sido a tua reação ao ouvir a mensagem de Deus?
E eu quero refletir com você aqui, fica comigo, eu quero refletir com você que existe alguns detalhes que vai fazer você entender o Evangelho com maior facilidade. Bom, no capítulo 9, mostra a conversão de Paulo, que se dá quando ele está em uma viagem a caminho de Damasco, com uma carta na mão, e essa carta é uma carta de extermínio. Ele está, na verdade, perseguindo o povo de Deus, ele não está entendendo nada do Evangelho, ele não está entendendo nada de Jesus, e de repente Jesus confronta ele. E a conversão de Paulo está no capítulo 9 do Evangelho de Atos, e no capítulo 3, do versículo 3 no capítulo 9, diz: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Deus tem um encontro com Paulo, que é um homem de Deus, que está buscando agradar a Deus, e Jesus diz para ele: Paulo, por que me persegue? Se você observar, principalmente, especificamente, no caso de Estevão e no caso de Paulo, as pessoas eram zeladoras, eram religiosas, eram pessoas que o eunuco estava vindo de Jerusalém, estava vindo de um lugar de adoração. Paulo era um mestre da lei, era um homem entendido de todas as leis mosaicas, era um homem doutrinado na escola de Gamaliel, era um homem de uma cultura ímpar. A inteligência, a capacidade intelectual de Paulo é revelada nos seus escritos, na sua história, e não há de negar o quanto esse homem era sábio. Porém, não estava tendo o entendimento do Evangelho. Então eu quero dizer para você que mais importante do que ir para um templo, mais importante do que você ter o seu perfil de credo, né? Antes de você ser um religioso, você precisa entender Jesus. Você precisa entender o Evangelho. E para entender o Evangelho precisa algo chamado humildade. Você veja que o primeiro comportamento era de alguém que ouvia o Evangelho e a palavra de Deus e tentou matar o pregador. O segundo tentou... aliás, o segundo não estava entendendo. E o terceiro estava matando também. Então foi preciso muita humildade para eles poderem receber, aceitar esta palavra. Uma multidão matou Jesus, porque não entendeu a mensagem da cruz, porque não entendeu o Evangelho. Então, peça ajuda, visite uma igreja, leia a palavra de Deus, ore, busque a Deus, seja humilde, quebrante o teu coração, tire a casca da resistência. Limpa o seu coração, deixa o teu coração fluir. O Espírito de Deus pode falar com você em qualquer lugar. Senta do lado da tua cama, dobra o teu joelho, ora ao Senhor e diz: Senhor Jesus, eu quero te conhecer na essência. Eu quero entender a tua mensagem. Eu não quero ser apenas um que ou persegue, ou que por falta de entendimento não sabe da realidade do reino de Deus, mas eu quero ser alguém que te conhece e que te serve com amor. Amém? Então,